Imagine um lugar onde apresentamos e debatemos sobre livros de pouca tiragem, raros ou nunca editados no Brasil. Então vamos lá, seja bem-vindo ao podcast criado por Wendell Stein, Biblioteca dos Livros Esquecidos. Mistério, magia e aquela nostalgia da infância. Hoje a gente vai mergulhar fundo num romance aclamado de 1991 do Robert R. McCammon, A Vida de um Garoto. E olha, isso aqui não é só um resumo da história, não. A ideia é a gente entender por que, décadas depois, esse livro continua tão forte, tão clássico. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nessa citação, que captura perfeitamente o coração nostálgico do romance. Essas palavras, elas nos jogam direto na essência do que é ser criança, sabe? E esse é um tema central que o McCammon explora de um jeito magistral. Então, imagine só, a pequena cidade de Zephyr, no Alabama, em 1964. Parece um lugar perfeito, quase de cartão postal. Mas é numa manhã qualquer que um evento chocante quebra essa paz e dá início a uma jornada que vai mudar a vida de um garoto para sempre. O incidente que dispara toda a trama é assim, simples, dramático e prende atenção na hora. Pro Corey, que é um aspirante a escritor com uma imaginação que não para, esse momento se torna o ponto de partida para o ano mais transformador da vida dele. E é aí que o ato heróico do pai do Corey acaba revelando uma verdade terrível. Aquilo não foi um acidente, foi um assassinato. E um assassinato brutal. De uma hora para outra, a cidadezinha calma de Zephyr mostra um lado sombrio, sinistro. E o mundo do Corey, que antes parecia tão seguro, bom, ele nunca mais vai ser o mesmo. E aqui, a história poderia virar um simples mistério, certo? Mas não. A busca pelo assassino é só a pontinha do iceberg. A verdadeira força do livro está muito mais fundo, em camadas bem mais ricas e complexas da experiência humana. Porque o verdadeiro coração de A Vida de um Garoto não é o crime. É a experiência rica, mágica, de crescer. É uma celebração da imaginação, daquele tempo em que as coisas pequenas pareciam gigantescas. Absolutamente gigantescas. Essa exploração da infância faz com que os críticos sempre façam uma comparação que é quase inevitável. McCammon e Stephen King. E olha, faz todo sentido. Os dois são mestres em capturar a essência da juventude. Aquelas conversas entre amigos, a sensação de que cada aventura era a coisa mais importante do mundo. E essa é a chave. As resenhas sempre batem nessa tecla. O poder do livro está na capacidade de evocar uma nostalgia muito forte. Ele faz com que as pessoas se lembrem das suas próprias aventuras, dos medos, das amizades. E isso cria uma conexão emocional muito profunda com quem está lendo. McCammon ilustra de forma brilhante como objetos do dia a dia se transformam em coisas mágicas através dos olhos de uma criança. A bicicleta-foguete é um baita símbolo de liberdade, de aventura e daquela magia sem limites que define a infância do Corey. A cidade de Zephyr, nesse livro, não é só um cenário. Ela é, na verdade, uma personagem por si só. É um lugar que tem tanto uma maravilha idílica quanto segredos bem sombrios escondidos. Um reflexo da própria vida, né? A história não passa pano para as questões sociais da época, não. McCammon aborda de frente o racismo e a segregação. Mas ele apresenta esses temas tão complexos pela perspectiva inocente de uma criança. E isso torna a crítica ainda mais poderosa. E Zephyr é cheia de personagens inesquecíveis, peculiares. Cada um deles, como o Vernon, adiciona uma camada de mistério, de profundidade, mostrando que, naquela cidade, nem tudo é o que parece ser na superfície. A dama, por exemplo, representa a sabedoria, a resiliência. Ela é tipo a bússola moral da cidade. É uma figura poderosa que, com sua dignidade e força, desafia o preconceito da época, e muitas vezes de maneiras que parecem quase mágicas. Mas o que torna tudo isso tão genial é a forma como o McCammon conta essa história. A escolha do ponto de vista dele permite uma mistura única e muito, muito poderosa de perspectivas. Essa estrutura da narrativa é simplesmente brilhante. Sabe por quê? Porque ela consegue misturar duas coisas. A percepção mágica, aquela coisa imediata da criança, com a sabedoria de um adulto olhando para trás, refletindo. E o resultado disso é que a gente consegue sentir toda a maravilha da infância e, ao mesmo tempo, entender o significado mais profundo de tudo que aconteceu. E essa jornada toda é organizada de uma forma genial, em torno das 4 estações do ano. Cada estação espelha o arco emocional da história do Corey, começando com a inocência da primavera e terminando com as realidades bem duras do inverno.
E o resultado de tudo isso não foi só um livro popular. Foi um verdadeiro fenômeno de crítica que acabou consolidando o legado do Robert McCammon como um dos grandes da ficção americana. 5 milhões. Para se ter uma ideia, em 1991, quando A Vida de um Garoto foi publicado, o McCammon já tinha cerca de 5 milhões de livros impressos. Ele não era um autor pequeno, era uma força na literatura, já com 3 best-sellers do New York Times na bagagem. E o romance levou 2 das maiores honras da ficção de gênero. Ganhar tanto o Bram Stoker quanto o World Fantasy Award foi o que confirmou o status de obra-prima, um livro que transcendeu rótulos e cativou leitores e críticos de todos os tipos. E esse tipo de elogio vindo de críticos e leitores ecoa por décadas, o que só destaca o poder duradouro do livro. É uma daquelas obras raras que parecem tocar em algo universal, algo que todo mundo que lê consegue sentir, não importa a idade ou a época em que cresceu. No fim das contas, A Vida de um Garoto deixa essa reflexão no ar, né? Sobre a natureza da nossa própria memória. O livro é quase um convite para a gente olhar para trás, para a nossa própria vida e se perguntar que histórias a gente conta para dar sentido ao nosso passado. Onde é que termina a realidade e começa aquela magia inesquecível da juventude? Corremos como jovens fúrias selvagens, onde anjos temiam pisar, e os bosques eram escuros e profundos diante de nós. Demônios fugiram. Verificamos fundos de garrafas de Coca-Cola para ver quão longe era. Longe. Nossos mundos de maravilha mágica nunca foram alcançados de carro. Amamos nossos cães como irmãos, nossas bicicletas como foguetes. Íamos para as estrelas, para Marte. Faríamos viagens terrestres. Balançávamos em cipós como Tarzan e brandeávamos a lâmina afiada de Zorro. Éramos James Bond em seu Aston. Éramos Hércules indomável. Olhávamos para o futuro e víamos uma terra distante, onde nossos pais eram sempre sem idade e o tempo era areia movediça. Enchemos a vida com o viver, com sorrisos, joelhos ralados e barulho. No espelho vejo um homem mais velho, mas este livro é para os meninos. Que poema forte para começar, hein? Captura bem demais, eu acho. Aquela coisa da infância, né? A aventura, a imaginação a mil. Nossa, total! É um sentimento muito específico, né? Pois é, e é justamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. Vamos falar de Boys Live, aquele romance incrível do Robert McCammon, lá de 1991. Para nossa conversa, a gente deu uma olhada em algumas fontes legais, tem as páginas da Wikipédia sobre o livro e o autor, claro, e também umas resenhas em vídeo bem bacanas, sabe, dos canais Mike's Book Reviews e Jason Furman. E pegamos umas infos da página do McCammon na Audible. Uhum. A ideia aqui é tentar entender o que faz essa história ser tão especial, tão marcante para tanta gente. Então, vamos lá. Imagina, Zephyr, Alabama, ano de 1964. Cidadezinha pequena, sabe? Aquela cara de lugar pacato, idílico até. Sim, bem aquele cenário clássico do sul dos Estados Unidos. Exato. E é lá que a gente conhece o Corey Mackensen, um garoto de 12 anos, com uma imaginação assim fervilhante e um desejo enorme de escrever, de descobrir e contar a verdade. Só que essa calma toda... Bom, ela não dura muito, né? Logo no comecinho, a coisa fica feia. Numa madrugada, primavera ainda, o Corey tá acompanhando o pai, o Tom, na rota de entrega de leite. Ah, o pai era leiteiro, né? Isso. E aí eles veem uma cena chocante. Um carro sendo jogado de propósito num lago. O Lago Saxon, que era uma pedreira antiga e inundada. O Tom, o pai do Corey, ele reage na hora, né? Pula na água pra tentar salvar quem tá no carro. Só que... Já era tarde. Sim, o motorista já tá morto. E não foi acidente. Ele foi espancado, tá algemado no volante e tem um fio de cobre no pescoço. Estrangulado. Nossa senhora, que pesado. Muito. E a única pista aparente é uma tatuagem. Uma caveira com asas, o carro afunda rápido, levando o corpo e esse mistério todo lá pra baixo. E essa cena, claro, marca profundamente o pai. E o Corey também, né? Planta aquela sementinha na cabeça dele, tipo, o mal existe. Mesmo ali, na cidadezinha dele. Exato. E a única coisa física que o Corey acha ali perto é uma pena. Uma pena verde. Parece nada, né?
Mas em livro, assim, nada é por acaso, né? Exato. Então, o que a gente vai investigar hoje? Vamos ver como o McCammon mistura essa história de amadurecimento, o famoso coming of age, com um mistério, uns toques de realismo mágico e ainda pinta um retrato bem vivo do sul dos Estados Unidos nos anos 60. É uma mistura interessante. Para começar, vale a pena falar um pouquinho do autor, né? Robert McCammon. Ele nasceu em 52, lá no Alabama também. Ah, ele é do sul mesmo. Sim. E quando o Boy's Life saiu, ele já era um nome, assim, gigantesco no terror. Ele foi super importante naquele boom do gênero, sabe? Anos 70, 80, até os 90. Ele já tinha outros sucessos antes, né? Sim, vários. Swan Song, Stinger, livros que venderam milhões, direto na lista do New York Times. Ele não era nenhum iniciante quando escreveu Boy's Life. E o livro foi super bem recebido, né? Ganhou prêmios importantes logo de cara. Ganhou o World Fantasy Award de Melhor Romance em 92 e o Bram Stoker Award, também Melhor Romance, em 91. Quer dizer, um reconhecimento grande tanto da crítica especializada quanto dos fãs do gênero. Sinal de que acertou em cheio. Pois é, mas o curioso é que depois desse sucesso todo, o McCammon deu uma sumida. Ele teve uma pausa bem longa na carreira. Sério? Por quê? Parece que rolou uns conflitos com a editora, sabe, sobre a direção que ele queria tomar. Ele estava escrevendo um romance histórico que depois virou o Speaks the Nightbird, e parece que não curtiram muito a ideia na época. Ah, entendi. Tipo, queriam que ele ficasse só no terror. Talvez. Isso levou um período meio difícil para ele, de afastamento, até uma certa depressão, parece. Um tempo para repensar as coisas. Que coisa. Mas ele voltou, né? Voltou sim. Em 2002, ele lançou justamente o Speaks the Nightbird, que começou aquela série super elogiada do Matthew Corbett, de mistério histórico. Ele achou um novo caminho. Que bom. E tem um detalhe interessante que você mencionou da filha dele. Ah, sim. O McCammon tem uma filha chamada Sky, e no finalzinho de Boy's Life, no epílogo, a filha do Corey adulto também se chama Sky. Coincidência? Talvez não, né? Um detalhezinho que conecta a vida e a obra. Legal isso. Falando na obra em si, a estrutura de Boy's Life é bem marcada pelo tempo, né? Acompanhou o Corey por um ano inteiro, 1964. Isso, dividido pelas estações, começa na primavera com aquela cena do lago e vai até o inverno seguinte. Uma das resenhas que a gente viu, a do Jason Furman, ele comenta como as estações acompanham o próprio crescimento do Corey, sabe? As mudanças internas dele. Faz sentido. E atravessando esse ano todo tem aquele mistério principal. Quem matou o Homem do Lago? Essa pergunta fica no ar o tempo todo. Afeta muito a cidade, mas principalmente o Corey e o pai dele, o Tom. O Tom fica meio obcecado, né? Fica. Aquilo perturba ele demais, mexe com o trabalho, com a família. É um peso constante. E enquanto esse mistério maior não se resolve, a vida do Corey é agitadíssima. Um monte de coisa acontece naquele ano. Nossa, nem fala. É aventura atrás de aventura, né? E perigos reais também. Ele passa por uma enchente que quase leva a Bruton, que é a comunidade negra da cidade. Enfrenta aqueles valentões, os irmãos Brandlin. Isso. E ele tem um papel importante até em expor uns membros da Ku Klux Klan local. Que pesado isso, hein? A KKK. Sim, o livro mostra essa realidade do Sul na época. Racismo bem aberto. Corey ajuda a impedir um atentado deles lá em Brewston. Caramba. Quem mais? Mas Ele testemunha um tiroteio feio com uma família barra pesada, os Blaylock. Lida com o professora Carrasca, a tal da Leather Lungs. E tem umas coisas meio surreais. Tipo, ele ajuda a libertar um rinoceronte de um circo. um rinoceronte. Sério? Sério, McCammon mistura de tudo ali. É a infância com aventura, perigo, o estranho, maravilhoso e o terrível também. E a solução do mistério principal. Quem matou o Homem do Lago? É uma das grandes viradas, né? Com certeza, a revelação sobre o Dr. Lesander. O veterinário. Ele mesmo, o simpático Dr. Lesander que todo mundo gostava, que dava apelido para as crianças na igreja. Ele, na verdade, era Gunther Daneneider-Ki, um criminoso de guerra nazista foragido. Toda aquela história de que ele era um sobrevivente holandês? Mentira, pura farsa. Não acredito. Nazista. In the Fire. Pois é.
Ele fazia exames médicos num campo de concentração e aquela pena verde que o Corey achou lá no começo era do papagaio de uma senhora, a senhora Greenglass. O papagaio falava uns palavrões em alemão porque o Lysander Daninariki ia muito na casa dela. A pista estava lá o tempo todo. Que doido. Que construção de personagem e de trama. E o confronto final entre o Corey e ele é tenso demais. Lysander tenta sequestrar o Corey, rola uma perseguição e ele acaba jogando o carro dele, adivinha onde? No Lago Saxon. Exato, no mesmo lugar. Só que no último ato ali, meio complexo, ele salva a vida do Corey antes de afundar junto com o carro. Um final bem ambíguo pra ele. Nossa, que história. E depois tem um epílogo, né? Tem. A gente vê o Corey já adulto. Virou escritor, casou com a Sandy, tem a filha Sky. Ele volta pra Zephyr. E como tá a cidade? Diferente. Menor, mais quieta. Muita gente foi embora ou morreu, mas tem um toque de esperança. A mansão antiga da cidade virou um orfanato, e quem cuida são alguns personagens que a gente conheceu. Tipo, a comunidade ainda resiste de alguma forma. Né? Zephyr é quase um personagem também, né? Com toda essa gente que vive lá. O Corey é o centro, claro. Mas o que faz ele ser um guia tão bom pra essa história toda? Acho que é essa mistura, sabe? Ele quer ser escritor, quer achar a verdade, mas ao mesmo tempo ele ainda acredita muito na magia da infância. Ele vê o mundo com um certo encanto, mas é obrigado a encarar a morte, o racismo, as falhas dos adultos. Essa tensão. E a bicicleta dele, a Rocket. Muito da importância da bicicleta. É quase um personagem mesmo. Símbolo da liberdade, da imaginação, dele poder voar, né? Literalmente, às vezes, na imaginação dele. E o pai, o Tom, a transformação dele é muito forte. Demais. Aquele cara que parecia tão seguro, provedor, e que fica despedaçado pelo que viu, perde o emprego, tem pesadelos. A relação dos dois, pai e filho, é um pilar emocional do livro. Sim, muito emocionante mesmo. O Mike também ressalta isso, como o trauma do pai afeta o Corey, como eles lidam com isso juntos. É um dos pontos que mais pega os leitores, pelo que parece. E os amigos do Corey? Aquele grupo clássico da infância? Exato. Tem o Dave Ray, mais cético, meio esquentado, e que tem um fim trágico, né? Depois de ver o tal viado branco lendário Snow Dawn, aquilo marca o Corey. E o Ben Sears? O Ben, mais gordinho, que sofre em silêncio com o pai alcoólatra, violento, e o Johnny Wilson, descendente de nativos americanos, que aprende a se defender dos valentões na base do esforço. O Macmon escreve bem essa dinâmica infantil, né? Os diálogos. Muito bem. O Mike na resenha elogia bastante isso. Diz que soa muito autêntico, como crianças falam mesmo. Compara até favoravelmente com Stephen King nesse ponto. Falando em King, ele é mestre em criar vilões memoráveis. E o Dr. Lysander entra nessa categoria, né? Com certeza. É o mal escondido ali, na cara de todo mundo. A normalidade dele é o que choca mais. O vizinho simpático, o veterinário, que na verdade era um monstro nazista. Representa bem essa ideia do mal que usa a máscara. E tem personagens que ficam numa área mais cinzenta, meio mágica, como a Adelaide. Ah, Adelaide, a matriarca de Bruton. Mais de 100 anos. Líder respeitada na comunidade negra. Tem tudo uma aura mística em volta dela. Histórias de voodoo, espíritos, o monstro do rio Moses. Ela dá medo em alguns brancos da cidade, né? Sim, mas ela é retratada como sábia, forte, e foi ela que deu a Rocket pro Corey, reconhecendo a coragem dele. Ela traz esse elemento do folclore sulista, do sobrenatural, talvez. E o Vernon Texture, o cara que anda pelado. Sim, o Vernon, o filho do homem mais rico, considerado maluco por muitos, mas ele é muito mais que isso. Ele não é importante em alguns momentos. Crucial. Ele tem uns insights geniais, faz previsões que se concretizam e age com uma bondade inesperada, tipo quando organiza todo mundo para construir a barragem e salvar Bruton da enchente. Ele meio que obriga até os racistas a ajudar. Que personagem. O Jason Furman destaca ele como um exemplo de como o livro quebra estereótipos. E olha que curioso, o Vernon também é escritor, um paralelo com Corey.
E tem figuras que roubam a cena mesmo menores, como o Mr. Lightfoot. Ah, o Mr. Lightfoot, o faz-tudo da Adelaide. Lento para se mexer, mas um gênio com máquinas. A primeira aparição dele é cômica, mas no final ele é fundamental. Ele desarma a bomba que um dos membros da KKK, o Dick Moultrie, plantou e ficou preso nela. Que irônico. Totalmente. O Jason Furman disse que era o personagem favorito dele. Dá pra entender essa mistura de humor e heroísmo inesperado. Falando na KKK, o livro mostra isso sem rodeios, né? O Moultrie, o carteiro Hargitson. Sim, as fontes descrevem o Moultrie como covarde e mesquinho, e ele acaba precisando ser salvo justamente pelo Mr. Lightfoot que ele despreza. O Hargitson é o mal mais disfarçado. O vizinho que parece legal, mas está metido com um grupo racista. É importante dizer que o livro retrata isso como parte da realidade da época, né? Não é uma defesa dessas ideias. Claro, de forma alguma. As análises que a gente viu deixam isso bem claro. É um retrato da sociedade daquele tempo e lugar. O Alabama de 1964, visto pelos olhos do Corey, que está começando a entender essas injustiças. E a cidade é cheia de outros personagens, né? O cachorro Rebel, a colega Demon, o prefeito, a professora que incentiva o Corey, o pastor doido com o macaco, o velho pistoleiro, a primeira paixão. Ufa! Sim, é um elenco enorme e cada um ajuda a construir essa atmosfera de Zephyr. É um mundo muito rico que o McCammon criou. Ok, então, vamos juntar as peças, os temas e o estilo. O amadurecimento é central, claro. Mas o que tem de diferente na abordagem dele? Eu acho que é essa combinação de honestidade, quase brutalidade às vezes, com uma nostalgia muito forte. As resenhas do Mike e do Jason concordam nisso. Não é aquela infância de comercial de margarina, sabe? Tem o lado bom e o ruim. Exato. Tem a magia, a amizade, a descoberta, mas tem o medo, a crueldade, a perda da inocência. É essa estranha e bela jornada, como eles falam. Uma nostalgia que não ignora as sombras. E o mistério do assassinato? Ele serve mais como um fio condutor, né? Isso é o que move a trama pra frente, faz o Corey explorar a Zephyr, conhecer as pessoas, descobrir segredos. O Mike até compara com livros tipo Hard Boys, mas fala que aqui tem muito mais profundidade, né? O mistério é a espinha, mas a carne tá nas experiências do Corey. E o realismo mágico? Como ele entra na história? De um jeito bem sutil, eu diria. Ambíguo. O Corey voa mesmo na Rocket? O monstro do rio existe? Adelaide tem poderes de verdade? O livro não entrega respostas fáceis. Fica na interpretação. Exato. O Mike acha que isso reflete bem como a criança vê o mundo, essa linha tênue entre real e imaginário. E o Jason lembra que quem conta é o Corey adulto. E a memória? Bom, a memória prega peças, né? Embeleza, distorce. É de propósito essa ambiguidade. Isso se liga com o cenário histórico, né? A realidade dura do Sul nos anos 60 e essa visão meio mágica da infância. Perfeitamente. O livro não foge da realidade da segregação, da KKK, do começo da luta pelos direitos civis, mas a gente vê isso pelos olhos do Corey, o menino branco que está aprendendo sobre essas coisas. Sem ser um livro panfletário, né? Não, nada disso. O Mike compara com O Sol é para Todos nesse sentido. Os temas são complexos, mas integrados na história. E tem detalhes culturais da época, tipo os pais surtando com rock and roll, que ajudam a pintar o quadro. As fontes reforçam que é um retrato histórico dentro da ficção. Então temos amadurecimento, mistério, realismo mágico, história e a luta do bem contra o mal. Sim, mas não de um jeito simples, preto no branco. O mal tá no nazista escondido, mas também na covardia do Moultrie, no racismo do Hardison, na violência doméstica que o Ben sofre, e o Ben também tem suas falhas. O livro explora essas nuances. E tudo isso é contado através da memória, da nostalgia. Isso parece conectar muito com quem lê, né? Demais, as duas resenhas batem muito nessa tecla. Como o livro consegue despertar as memórias de infância de quem tá lendo. Aquelas sensações universais, o verão que não acaba, o medo do escuro, a força da amizade. O Mike até falou que lembrou de coisas da infância dele lendo. E o jeito de escrever ajuda nisso.
Com certeza, é em primeira pessoa, o Corey adulto contando. Dá um tom meio confessional, sabe? Como se ele estivesse ali batendo um papo. O Jason Furman compara até com o estilo do Neil Gaiman, essa fluidez. E ele usa um truque interessante, né? De mostrar cenas onde o Corey não estava. E isso, através da imaginação ou da memória do que contaram para ele, né? Ele consegue ampliar a visão da história. E os diálogos das crianças, como a gente falou, são muito elogiados pela autenticidade. Com tudo isso, dá para entender a boa recepção e as comparações com Stephen King. São justas. Olha, são inevitáveis, né? Principalmente com livros do King que também falam de infância, tipo O Corpo, que virou o filme Conta Comigo, e It, a Coisa. E o que dizem os fãs do King? O interessante é que as fontes que a gente usou, o Mike e o Jason, que são fãs declarados do King, colocam Boy's Life ali lado a lado nesse tema específico da infância. Dizem que o McCammon captura a magia e a complexidade dessa fase com a mesma maestria, sabe? Com uma voz própria, claro, mas com um poder parecido. Então, não é só um livro tipo King. Ele tem identidade própria. Totalmente. É um romance que se basta, uma história fechada. A única crítica que o Mike faz é sobre o ritmo. Por ter muito dessa coisa de slice of life, de mostrar o dia a dia, pode parecer um pouco lento para quem quer só o mistério ou a ação o tempo todo. Mas o impacto emocional compensa, né? O Mike chama o final de devastador, especialmente para quem é pai ou mãe, ou tem uma ligação forte com os pais. Essa capacidade de tocar fundo, de fazer a gente lembrar, parece ser o grande trunfo do livro. Então, para a gente ir fechando, Boy's Life é muito mais que um mistério ou uma história de amadurecimento, né? É um painel rico, tem nostalgia, magia, crítica social, a luta entre inocência e realidade. Exato. As fontes deixam claro que é um livro que fica com a gente. Pela emoção, pelos personagens, pelo mundo que o McCammon criou. É um clássico moderno do gênero que fala de coisas universais. Crescer, lembrar, tentar entender o mundo. E por que falar sobre ele hoje? Além de ser uma ótima leitura, claro. Talvez ele nos lembre como a ficção pode transportar a gente, criar empatia e fazer a gente pensar nas nossas próprias histórias, nas nossas memórias, na busca do Corey pela verdade. E essa busca pela verdade, que passa pelo filtro da memória, da imaginação, leva a gente para uma última questão, né? Inspirada pelo próprio livro. Se o próprio Corey adulto admite que a memória engana, que ela enfeita, que ela cria magia, onde que termina a realidade de Zephyr em 1964 e onde começa essa lente encantada da infância? O que sobra dessa magia toda quando a gente cresce, quando essa lente muda? A verdade da história está nos fatos crus ou na emoção que ela desperta na gente?